Pois, então, a educação é um processo, é um treinamento é uma responsabilidade que os pais têm. Não é só uma questão de atribuir recursos, de dar comida, roupa, casa, não. É um processo que envolve preparação dos pais. Por isso é que se diz, não se pode ter filho, você está preparado. Porque se o Exato. pai não for uma pessoa madura, se o pai ou a mãe, nesse caso, né, não for uma pessoa madura emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, o resultado vai ser uma educação medíocre para os filhos. E é isso que nós estamos a ver hoje. Estamos a ver hoje crianças sem valores, crianças que não prevêem as consequências das suas ações, porque não passaram por um processo de treinamento. A pessoa hoje só faz e pronto, faz porque acha que tem que fazer, mas não prevê as consequências das suas ações. Isso é um treinamento que deve ser ensinado desde a infância, que os pais infelizmente falham. E vê, se o pai acha que dando que se dar todos os recursos, tipo casa, comida, roupa, tudo que o filho precisa, está a treinar, engana-se, porque na E verdade muito. está a formatar mal. Por quê? Exato. Porque geralmente crianças, e até é um provérbio dito por um sábio rei, já há vários milênios atrás, que todo mundo conhece, o rei Salomão, disse que uma ingrata, não tem como. Quando a criança se acostuma a receber tudo com facilidade, mais cedo ou mais tarde torna-se ingrata. E vamos falar sobre isso mais lá para frente, Exato. nas consequências de os pais não moderarem na atribuição dos recursos E aos filhos. isso que o nosso convidado Issei acabou de dizer é um facto real, que aconteceu aqui mesmo, aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, na forma de como os pais devem atribuir o castigo, né? Me faz lembrar de um pai aqui não atribuía o castigo de uma forma muito pedagógica, né? Ele partia muito pelo castigo físico. Sempre que o filho aprontava, tinha que passar na vara, mas de uma forma muito agressiva. E no decorrer do tempo, só que ele se esqueceu daquilo que ele fazia, fica gravado na mente da criança. E quando a criança foi crescendo com aquele ódio, aquele ressentimento sobre o pai, e quando teve uma oportunidade, o que, que ele fez? Matou o pai. Porque o castigo não era um castigo pedagógico e não era um castigo justificado, né? Porque nós temos que justificar o que nós estamos a fazer. Se você fazer isso, não fazer isso, tem a consequência, né? Como nós estamos a falar com o nosso convidado, o Issei Manuel, sobre como atribuir recurso de uma forma moderada, e o que falar mesmo dentro de casa. Vamos falar dentro de casa. Estamos a falar na parte da refeição. Na parte da refeição, como os pais devem treinar os seus filhos. Naquela parte da refeição. Pois, Porque é uma atribuição, né? sim, De sim, responsabilidade obviamente. dentro de casa. Ok, boa. Eh, Falar sobre equilíbrio, sobre moderação na questão da refeição, podemos olhar num outro ângulo. E talvez alguns pensem, mas em que ângulo vamos olhar sobre moderar na questão da refeição? Como é que vamos fazer isso? Eh, a educação alimentar. Vamos aqui focar-nos neste ponto, né? Educação alimentar. Algo que, infelizmente, honestamente falando, 90% das pessoas não têm. Eu posso assim dizer categoricamente, educação alimentar, fala-se pouco sobre isso. E desde bem cedo, né? Por exemplo, vou partilhar uma experiência que eu particularmente vi, Está à vontade? aham, de uma senhora lá no nosso bairro, que a criança tinha sensivelmente 2 anos. 2 anos. E a criança, inacreditavelmente, nota, inacreditavelmente, tomava o pequeno almoço, como eles lá têm, melhor dizer, hamburgueria, a criança tomava o pequeno almoço de cachorro com gasosa. Cachorro com gasosa. Por quê? Porque era o que tinham em casa. O pai como vendia, então a mãe achava que pronto.
é o alimento mais fácil de se preparar e pronto. E a criança de 2 anos já bebia gasosa. E até hoje bebe, curiosamente. Por quê? Porque o pai achava que, pronto, o meu filho, eu tenho uma hamburgueria, então eu vou dar isso ao meu filho. Não tinha em mente que, a longo prazo, poderá ter consequências alimentares ou consequências físicas, melhor dizer. Então, o que é que eu quero aqui dizer? Os pais, na questão de moderar, na questão da alimentação dos filhos, desde bem cedo, os pais devem começar a treinar os filhos sobre a alimentação saudável. Podem começar desde bem cedo a treinar os filhos a contribuírem de alguma forma para ajudar a mãe ou o pai na preparação ou na confecção das refeições. Os filhos podem se sentir parte da família neste sentido, de apoiar também na questão alimentar, nem que for em acompanhar a mãe para ir fazer compra, nem que foi em ajudar a mãe a confeccionar o alimento. Quando os filhos acostumam desde bem cedo a apoiar os pais nesses trabalhos, neste aspecto alimentar, nota, isso começa a incutir neles o senso de responsabilidade, de trabalho em equipa, de ajudar a família. O filho não pode achar que a comida deve chegar em casa e pronto, ele como rei, tudo o encontra assim, de mãos beijadas. Não. Se os pais desde bem cedo começarem a treinar os filhos a participar neste processo, nem que for nas compras, nem que for na confeição, sob supervisão dos pais, começam a incutir a responsabilidade. E também, obviamente, vão falar sobre alimentos saudáveis, né? O pai pode começar a treinar o filho a ter uma dieta alimentar saudável, a não querer o mais rápido, o mais fácil, que geralmente leva, portanto, a problemas de saúde. Nós aqui, por exemplo, é muito comum comer bolinho frito, comer Exato. comida da rua, entre outras coisas, que muitas vezes os nossos pais não nos passaram essa formação, este conhecimento de que devemos ser seletivos na escolha da nossa alimentação. E aí vem o que falaste há algum tempo, o imediatismo. Queremos Exato. tudo rápido. O processo de preparar uma refeição é demorado. É. Sim. Se eu tenho se eu tenho fome agora, entre ir comprar um hambúrguer, um cachorro, ou uma faíta, ou algo, um fast food, e preparar a minha refeição, o que é mais fácil? É, Obviamente. Né? o hambúrguer, né? Exatamente. Este é o nosso problema, não é? É o nosso Exato. problema. Então, queremos tudo rápido. E isso passa por um processo de treinamento desde a infância, que infelizmente, Não fomos muitos de bem nós não incutidos também. tivemos este conhecimento. Por exemplo, dos pontos que você acabou de dizer também, só para acrescentar naquilo que, né, é o ponto quando a nossa mãe, né, não sei, algumas famílias, tipo, não foram criadas desse jeito, que temos que comer naquela paz, naquela união, todos têm que estar na mesa, e ao servir, normalmente a mãe, o pai, né, para cooperar tudo, você falou do ponto, cooperar dentro da família. Enquanto que a mãe já está a convencionar a alimentação, é verdade que leva tempo, a mãe atribui a responsabilidade a cada filho de que, não, como já está quase ficar pronto a alimentação, então você pega o prato, bota na mesa, pega os talheres, bota na mesa e também quando terminar a refeição, tem que saber que tem que tirar o teu prato e deixar no lugar exato e quando todo mundo sair, também tens que poder endireitar seu lugar. Isso é uma das coisas que me faz lembrar que marcou também a minha infância, não tivemos isso por experiência própria. E quando mais adulto fomos aprender isso, isso é muito essencial para manter a família também saudável, que muitas das famílias hoje ainda também esquecem. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, voltando aqui na questão da moderação, né? Por que os pais devem esforçar-se para ser E um moderados dos, na e um questão? dos aspectos, um dos aspectos é, será que os pais têm aquela responsabilidade?
em contar em dar a conhecer seus familiares aos filhos, também esse é um dos aspectos que hoje em dia está a perder o valor. O filho não Dá conhece quem é o primo dele, o Aham. filho não, o filho não conhece quem é o tio. Por quê? Porque os pais não têm tempo, né, de contar o historial da família, a cultura, a tradição. Isso também é o que está acontecendo hoje. Não sei qual é o teu ponto sobre isso. Olha, na verdade é uma realidade. É de facto uma realidade em muitas famílias. E hoje em dia, sinceramente falando, estamos mais conectados virtualmente e desconectados presencialmente. Exato. E as pessoas, tipo, hoje em dia há mais, não em todas, não, isso não acontece em todas as famílias, mas hoje em dia estamos mais focados na família imediata, ou seja, pai, mãe, filho. Hoje em dia, as circunstâncias muitas vezes levam algumas pessoas a se focarem mais na própria família imediata e não na família alargada, os primos, entre outros, porque as coisas estão mesmo apertadas para todos. Nem sempre era habitual, talvez nos anos 2000, 2008, ter sentadas familiares com muita frequência, Verdade. nas quadras festivas, famílias passarem juntas esses momentos, mas em algumas famílias, hoje em dia, isso reduziu. Não estou a dizer em todas, porque há ainda famílias que de facto preservam esses Mantém esses valores. princípios e valores. Exatamente, exato. Mas estamos a olhar num ângulo geral. Hoje em dia, muitas famílias, como dizem, só se encontram nos óbitos, só se encontram nos funerais, E na entre festa, outras né? coisas, nos pedidos, exatamente. É uma realidade angolana, e não sei como é lá no Brasil, mas talvez isso aconteça mesmo, de facto. Mas há famílias que ainda preservam este valor de estarem sempre juntos, mas infelizmente há famílias que hoje em dia que dão muita ênfase à família imediata. Infelizmente, é uma realidade que afeta, portanto, muitas famílias. Exato. E